Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá de presente por amor. Perdoa os nossos muitos pecados, abençoe este dia, que nós possamos vivê-lo para a Tua honra e para a Tua glória. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, que diz assim: Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, é admirável a dedicação de alguns atletas ao seu esporte. Hoje temos os atletas chamados de alto nível, que são quase super-homens ou super-mulheres. Eles treinam muito para que o seu corpo consiga dar o melhor possível para vencer em seu esporte. Também eles precisam abrir mão de muitas coisas para terem alto rendimento, como, por exemplo, comer tudo o que quiserem. A alimentação deles é extremamente controlada e eles não podem se dar ao luxo de comerem tudo o que querem e nem a quantidade que querem. Tudo é controlado para que eles tenham alto rendimento. E tudo isso para serem os melhores e ganharem os prêmios. De 3 em 3 anos eram disputados na cidade de Corinto as competições atléticas de todo o mundo grego de então. O apóstolo Paulo emprega aqui figuras dos jogos porque eram bem conhecidas do povo daquela época. Paulo começa dizendo: Vocês não sabem que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Não podemos nos esquecer que a salvação eterna não depende de nós, graças a Deus. Não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer. O ser humano por si mesmo só merece de Deus a justa condenação pelos seus pecados. O ser humano é salvo única e exclusivamente pela graça e amor de Deus, que vem pela fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como diz Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. E Romanos 3, 28 diz: Concluímos, pois, que o ser humano é justificado ou aceito por Deus pela fé, independentemente das obras da lei. A coroa que Paulo se refere aqui, então, não é a salvação que nós recebemos, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, pagou a nossa dívida com Deus e conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A coroa que o apóstolo Paulo está se referindo é justamente a vida eterna no céu, que já foi conseguida por Cristo na cruz. Mas para recebê-la precisamos permanecer neste mundo, firmes na fé até o fim,
como disse Jesus em Apocalipse 2:10: seja fiel até a morte e darei a você a coroa da vida eterna. Assim, embora nós tenhamos a salvação eterna que Cristo conquistou, mas isso só é nosso se nós permanecermos na fé em Cristo todos os dias de nossas vidas, lutando contra o pecado e nos esforçando para vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Paulo continua: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Os atletas gregos, ao final das competições, recebiam uma coroa de louros que era ganha. Paulo diz que a coroa do cristão é a vida eterna no céu. Hoje os atletas recebem quando ganham uma medalha. Se um atleta se esforça tanto para ganhar uma coisa tão pequena, perecível e passageiro, que é uma coroa, uma medalha, o apóstolo Paulo diz: imagine então nós cristãos como devemos nos esforçar na fé em Cristo, firmados na palavra de Deus, na oração, no participar da igreja e no viver uma vida santa e bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, para ganhar a vida eterna no céu. Paulo continua sua figura dos atletas assim: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A meta de todo atleta é chegar ao final da corrida, ser o vencedor. No meio da corrida, podem existir dores nos músculos, podem vir situações que queiram desviar a atenção do atleta, mas ele precisa ficar focado na corrida e no alvo que ele quer chegar. Mesmo se vierem problemas, dificuldades e dores pelo corpo, ele precisa continuar para terminar a corrida e ser vitorioso. Paulo, comparando a nossa vida com uma corrida, diz que, em primeiro lugar, nunca podemos desviar a nossa atenção para outras coisas neste mundo, como, por exemplo, dinheiro, bens materiais, prazeres, vida somente para o aqui e agora. Precisamos manter a nossa atenção, nosso foco no mais importante, a vida eterna nos céus. Fazemos isso quando permanecemos na fé, quando firmamos a nossa vida na palavra de Deus, na oração, no participar na igreja e no viver uma vida correta segundo a palavra de Deus. Vamos sim, em nossa caminhada ou corrida por este mundo, ter problemas, dificuldades, aflições e muitas distrações, que são as tentações para o pecado, o materialismo e as preocupações somente com esta vida. Justamente elas vêm para tirar a nossa concentração e o nosso foco no alvo, o céu. Paulo diz para não deixarmos isso acontecer. Precisamos continuar focados no céu. Mesmo se vierem problemas e aflições, vamos continuar firmes no buscar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Vamos continuar firmes no servir e adorar a Cristo com tudo o que somos e temos. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer todas as coisas neste mundo, pensando que aqui nós já estamos fazendo aquilo que vamos fazer lá no céu, honrar e adorar ao nosso Senhor e Salvador. Lembremos também que quando tudo vai bem na vida, não percamos o foco, que é o céu. Por isso, quando tudo estiver bem, mantenhamos os nossos pés firmados na palavra de Deus, na oração, na igreja e no viver a fé. Colossenses 3 diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unida com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer,
vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, em primeiro lugar te agradecemos pela salvação que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Que nós possamos firmar as nossas vidas e a vida de nossas famílias em Ti, na Tua palavra, na oração, na igreja, e que vivamos a nossa vida neste mundo segundo o que diz a Tua santa palavra. Que nós saibamos que por este mundo nós somos apenas corredores que estão de passagem, mas ao chegarmos lá no céu, estaremos no nosso lar eterno, onde não haverá nenhuma preocupação, dor ou sofrimento. Que a Tua presença em nossas vidas nos anime a continuarmos firmes em nossa fé, esperança e amor. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.